Muito boa noite a todos. Nós iniciamos mais um programa Palavra de Fé neste domingo, hoje 27 de março de 2022, mais uma oportunidade em falarmos da Palavra de Deus e estamos nesta grande oportunidade, a minha família no altar de Deus. A novena da família, nós tivemos hoje às 9 da manhã e às 19h30 aqui na igreja sede e também às 19h30 no Pinheirinho, na Cidade Norte, e todos os domingos nesse horário nós estamos em nome do Senhor Jesus cultuando a Deus, determinando a vitória e com esse grande propósito, a minha família no altar de Deus. A novena da família, onde você é o nosso convidado especial, você, meu senhor, minha senhora, que está ouvindo neste momento esta palavra, o Espírito Santo de Deus tem algo a tratar no seu coração, na sua vida, porque a família, ela é o bem mais precioso sobre a face da terra. É a maior instituição, criada esta pelo próprio Deus. Não tem nada maior do que esta instituição. E a terra perdura enquanto houver família, enquanto houver a instituição sagrada, aonde Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, e constituiu a família para ser bênção, para ser o alicerce, a base, a estrutura de todas as coisas. Também tivemos aqui na igreja, Ministério Luz do Mundo, na sede, o batismo nas águas, onde muitos candidatos ao batismo entenderam a palavra de Deus, e a Bíblia é muito clara, ela diz que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. É a palavra de Deus lá em Marcos 16 em diante, que está falando a respeito desta passagem, e muitas pessoas hoje decidiram nascer verdadeiramente para Cristo, viver um novo tempo, uma nova vida, porque a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós reiniciamos para que a vitória seja certa, e a grande vitória, ela é a vida eterna, a certeza, a convicção de estar em Cristo. Eu gostaria nesse momento que você, daqui a pouco, você acompanhasse aquilo que aconteceu no último domingo na ministração, aonde é algo muito forte. Acompanhe comigo. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Levanta as mãos, Ele quer te usar para curar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Com os teus olhos fechados, Ele quer te usar para curar, para salvar. E é por isso que você está aqui hoje, buscando pela tua casa, buscando pela tua família, porque apesar das desilusões, apesar das decepções, apesar das feridas, Ele te chamou para ser coluna na tua casa. Então abre o teu coração, apresenta a vida dos teus familiares e declare: apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei, eu te chamei. Abre o teu coração e declare mais uma vez: apesar
apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Solta a voz, igreja, eu te chamei. Levanta as mãos, vai. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Levanta esse folder, levanta essa pasta que tem o nome dos teus familiares. Você que não tem ela nas tuas mãos, levanta as mãos lá no alto, direciona as tuas mãos para o mural da família agora. E você vai ser usado agora pela presença do Senhor Jesus para curar, para libertar, para salvar. Seja a boca de Deus nessa noite. Abre o teu coração e declare: deixa eu te usar, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Vem, Espírito Santo, nessa noite, usa, meu Pai, usa a vida deste homem, usa a vida desta mulher que está buscando pela sua casa, que está buscando pela tua família. Então, igreja, aumenta o volume da sua voz agora e começa a clamar pelos teus, começa a clamar pelos teus familiares, porque se você não clamar, ninguém vai clamar. Então aumenta o volume da tua voz agora e começa a invocar a presença de Deus. Fala: Senhor, eu apresento a vida dos meus familiares, eu apresento a vida dos meus filhos, da minha esposa, do meu esposo, do meu pai, da minha mãe, diante da tua presença. Indiferente se estão com problemas, indiferente se a luta chegou, se o problema chegou, você está no lugar onde a solução está aqui. A solução se chama Jesus, a solução se chama Jesus. Então abre o teu coração, solta a sua voz, clama a Ele, igreja, clama o Deus da tua salvação. Tu és o Deus que nunca falhou, tu és o Deus que jamais mentiu, o Deus de aliança, o Deus de promessa. Só você que crê, só você que crê. Solta a sua voz e cante no nome do Senhor Jesus, aleluia. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Levanta as mãos e declare: eu creio em ti. Só você que crê, solta a voz: eu creio em ti. Eu olho pra ti, Senhor, eu olho pra ti e espero em ti, e espero em ti. Assim diz o Senhor pra ti nessa noite. Quando você sente medo, do seu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é
necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade, e depois tem novidade. Só você que crê na novidade do céu pra sua vida, Ele tá cuidando, vai. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, descansa em mim. Comece a sorrir, comece a sorrir. Só quem crê, assim diz o Senhor pra ti: o que eu tenho, o que eu tenho é bem melhor. Pois só eu sei o amanhã. Então recebe um abraço meu, pois a tua vida, pois da tua vida cuido eu. Ele está cuidando, levanta as mãos, eu creio, vai. Eu creio em ti. Só você que crê vai soltar a voz e cantar. Eu creio em ti. Eu olho pra ti, Senhor. Eu olho pra ti e espero em ti, e espero em ti. Só você que crê. Eu quero ouvir só a igreja agora cantando. Eu creio em ti. Solta a voz, vai. Eu creio em ti. Diga pra ele: eu creio, Senhor. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Eu olho pra ti e espero em ti, e espero em ti. Aleluia. Toda honra e glória pertence a Ele, amém? Você que trouxe Bíblia Sagrada e gostaria de acompanhar, livro de Neemias, capítulo 1 e versos 1. Neemias, capítulo 1, versículo 1. Eu aguardo um pouquinho porque é interessante você manusear a espada que é a Bíblia Sagrada. Nós vivemos num campo de guerra, de batalha sobre a face da terra. Não é eu que falo, Jesus disse que o mundo jaz no maligno. E nós precisamos estar armados para nos defender. E a arma do verdadeiro cristão é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Amém? Ouça as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos
e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, e de todo nós corrompemos-nos contra ti, e não guardemos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Amém. Espírito Santo, fala conosco. A obra é sua, o reino é seu, as almas são suas, e estamos aqui, Pai, por um pouquinho de tempo. Somos menos do que um cão perdido no deserto, menos do que um grão de areia jogado no oceano. Espírito Santo, diminua eu, que o Senhor opere nesta noite e fale aos nossos corações, eu te peço e te agradeço. E você que crê diz amém, e podeis assentar. Aleluia. Nós estamos às 9 semanas vivendo esta novena da família, o mural da família e a minha família no altar de Deus. A minha família no altar de Deus. E nós vamos estar falando a respeito da reconstrução dos muros. Esses muros que nós vamos estar falando nesta noite, não é os muros que você conhece do lado de fora, mas eu vou estar falando espiritualmente, dentro de uma conjuntura do texto qual nós estamos imbuídos, para que nós possamos entender. A Bíblia diz que esse homem, esse rapaz chamado Neemias, era um rapaz aonde ele tinha um cargo, aonde ele tinha um trabalho de excelência. Ele era copeiro do rei, e naqueles dias o copeiro, ele fazia um trabalho magnífico, aonde ele experimentava o bom vinho. Antes que o rei bebesse, ele experimentava deste vinho, porque se tivesse algum problema ou alguma anomalia nesta bebida, então o rei não morreria, e sim o copeiro. Então o papel desse rapaz do copeiro era estar bebendo o vinho para ver se não estava envenenado, e logo em seguida para que o rei então pudesse beber. Uma pessoa que exercia um cargo dessa magnitude, dessa natureza, era alguém que era fiel. Não era qualquer pessoa que estaria usufruindo deste cargo. Alguém que era fiel, alguém que estava próximo do rei, alguém que convivia diariamente com o rei. A Bíblia diz que este moço, ele tinha suas oportunidades para falar com o rei, para conversar com o rei. E num daqueles dias, o rei então conhecia muito quem era Neemias, mas chegara Neemias para o seu trabalho naquela manhã, e Neemias se encontrava com o seu semblante caído. Ele se encontrava com o seu rosto entristecido, e o rei, conhecendo Neemias, olha para Neemias e vê Neemias que não estava corretamente a sua vida naquele dia. E o rei então faz-lhe uma pergunta para Neemias, dizendo: por que está caído o seu semblante? Por que você se encontra com um problema?
Imagine o tamanho do problema que esse rapaz estava carregando. A Bíblia diz que veio um rapaz, um irmão de fé, este chamado, a Bíblia acabara de falar, chamado este Anani, e que chega diante de Neemias, e Neemias olha para ele e diz: como está o nosso povo, aqueles que restaram do cativeiro da Babilônia, aqueles que sobraram, porque sobrara bem poucos, porque a destruição foi grande, eles estavam cativos, mas aqueles que sobraram, sobrou alguém? Sobrou. Aqueles que sobraram, como eles estão? E Anani traz uma notícia dizendo: olha, eles estão vivendo em grande desprezo, em miséria, em ruína, em falência. Eles estão como escravo, eles estão vivendo os piores dias das suas vidas. Quem era este? Este era o povo de Deus. Que povo era aquele? Era a família desse rapaz chamado Neemias. Nos dias de hoje, o qual estamos falando, há muitas pessoas que aqui estão na condição de Neemias. E você não veio nessa noite simplesmente por vir. Você está aqui nessa noite com um propósito e um objetivo da parte do Senhor. Por isso Ele te trouxe aqui nessa noite, para que você comece a reconstruir os muros. Quais são os muros, pastor? Os muros familiares da tua família. Qual é o problema da minha família? A Bíblia diz que Anani dissera a respeito do que estava acontecendo. Os muros estavam fendidos, os muros estavam caídos, as portas estavam queimadas a fogo. Não havia mais esperança, não havia mais uma vida para ser abençoado, a não ser viver dentro de uma desgraça, de uma situação angustiante. Mas a Bíblia diz que Neemias, estando ele com o rei, e o rei lhe perguntando, ele disse: ah, meu rei, como o meu semblante não está caído, como eu não estarei triste, porque o Senhor sabe, rei, que lá no sepulcro dos meus pais, lá na minha terra, lá na minha família, lá naqueles que eu amo, lá na casa do meu pai, lá na casa da minha mãe, lá na minha casa, no meu casamento, lá com os meus filhos, lá com os meus irmãos, eles estão vivendo em desprezo, em contenda, em brigas, em dissensões. O casamento não dá certo, o filho abandonou o pai, o filho abandonou a casa, a mãe saiu de casa, o pai se encontra em desespero, a mãe se encontra em desespero. Como pode eu, rei, não estar triste vendo os meus sendo degladiados, sendo eles colocados para baixo, vivendo a maior opressão? O desespero é grande. A Bíblia diz que o rei olha para ele, e ele disse: rei, se eu posso lhe pedir algo, chegar diante do Senhor, eu tenho desejo de ir até lá, para ver como está o meu povo. Eu tenho desejo ainda, rei, de lutar pela minha família. Eu tenho desejo ainda, rei, de lutar pelo meu casamento, pela minha esposa, pelo meu esposo, pela minha família, pelos meus filhos. E o rei então libera Neemias, e Neemias chega para ver como está a sua terra, a sua família, o seu povo. Uma coisa que nos chama a atenção, que quando ele chega, a Bíblia diz que ele chega diante de uma situação, não reclamando, não murmurando, dizendo que não tinha mais jeito, que não tinha mais forma.
Ele não conta para ninguém, porque contar problemas para aqueles que não conseguem resolver nem os deles não vale a pena. É só para você se angustiar e ficar triste. Mas o teu problema, o problema que você está vivendo, a situação que você está vivendo, quando você traz no altar, você apresenta a Deus, Ele é o solucionador de todo problema, de toda dificuldade. Alguém pode me dizer nessa noite: pastor, você está falando algo que não sabe, porque a minha situação é grande. Mas Ele tem uma promessa para mim e para você, que se nós passar pelo fogo, Ele não vai nos queimar. Se passar pela água, não vai nos submergir. Se nós passar pelo vale da sombra da morte, Ele passa conosco. Nós chegamos do outro lado, remendo ainda louvor e glória ao nome do Senhor. Ele tem um fiel escudeiro, somente um, e ele fala para aquele moço. E Neemias, na vasta madrugada, monta no seu jumento e começa a andar, Patrick, ao redor daquelas muralhas, para ver aonde os muros estavam fendidos. E ele começa a se deparar com os muros fendidos, as muralhas, alguns lugares caídos, as portas queimadas a fogo, as janelas arrancadas, e aonde existe ruína, ali os alicerces estão com problemas. As portas estavam queimadas a fogo, portas abertas, qualquer situação pode entrar para dentro. Porta aberta, desculpa a expressão, qualquer cachorro entra para dentro, não é verdade? A porta estava aberta, não tinha mais ali paz, não tinha mais ali alegria, não havia mais nada. E a Bíblia diz então que ele fala com o rei e pede ao rei para que ele pudesse reconstruir os muros que estavam caídos e fendidos, fazer uma reconstrução. Olhe para mim, construir é fácil, reconstruir não é fácil. Reconstruir exige esforço, exige determinação, ousadia, existe um espírito determinado. Reconstruir é algo difícil. Por isso, nessa noite, nesta cidade de Francisco Beltrão, aproximadamente 100 mil habitantes, todos têm projeto para construir, todos querem reconstruir, todos querem ter uma família exemplar e abençoada. Mas Deus escolheu você que aqui está nessa noite, porque Ele escolheu somente os Neemias, Ele não escolheu o restante. Havia muitos em Jerusalém ainda, mas escolheu um. Quem era ele? Neemias. Deus escolheu aquele que tinha espírito, aquele que tinha determinação, que tinha ousadia, que queria mudança de vida, que ainda lutava pelo seu casamento, ainda lutava pela sua família, ainda lutava pelo seu pai, ainda lutava por um marido que estava perdido no alcoolismo, que lutava pelo filho que estava nas drogas. Sabe quem você é nessa noite? Você é escolhido de Deus, você é Neemias. Por isso Deus te chama para reconstruir a tua família e a tua casa. Uma coisa me chama a atenção: quando ele sai a pedido do rei, ele não vai como um homem comum, ele vai como governador, porque Deus está em todos os lugares. E ele chega como governador naquele lugar para começar a reconstruir. Quando ele chega lá para reconstruir, ele pede carta ao rei, ele pede faz todo o seu trâmite legal, porque há muitas pessoas que querem a bênção de Deus, mas não colocam a sua vida em dia, em prática, não colocam os trâmites legais. Existe a lei de Deus, mas também tem a lei do homem. O que é isso, pastor? Regularize todas as situações familiares suas. O bom entendedor ouviu o que eu acabei de falar. Coloque a sua vida na presença de Deus, no altar do Senhor. A Bíblia diz que começaram a se levantar quem? Os opositores, os inimigos, aqueles que não queriam a reconstrução dos muros. A Bíblia diz que havia ali algumas pessoas, e dentre elas havia ali um rapaz que era governador até aquele momento. Quem era ele?
a Bíblia diz que era Sambalate. Ele era governador, ele era o aranita. Também havia ali outro grupo, o qual era Tobias, um general do exército dos amonitas. Também havia ali um jovem que o seu nome era Gesem. Pastor, está isso na Bíblia? Na sua casa, procura lá em Neemias capítulo 4, do versículo 1 em diante. Você vai encontrar isso que eu estou te falando. A Bíblia diz que esse rapaz era um arabita. Então, tanto do norte, quanto do sul, quanto do leste, eles se levantavam contra Neemias para não reconstruir. Para que Neemias não reconstruísse os muros, para que não reconstruísse, colocasse as portas que estavam queimadas a fogo de volta nos seus devidos lugares. Igreja que aqui está, pessoas que aqui estão, quando você se levanta para reconstruir, para lutar em favor da tua família, existe pessoas do teu lado dizendo: não vai, não adianta, não vale a pena, não muda mais. Eu falei nesta manhã e torno a falar agora. Eu tenho visto nessas minhas andanças, já com os cabelos brancos, muitas vezes o filho com problema e a mãe está ali e não dá um abraço sequer no filho, cheio de problema, dificuldade. E isso é vice-versa, aquele problema acontecendo, mas chega a comadre, a primeira coisa que a comadre diz: larga, não adianta mais, larga do teu marido, larga da tua esposa, isso não funciona, não adianta mais. Sabe quem são esses? São os Sambalate, são essas pessoas que querem a tua destruição, a tua falência, os Tobias que querem destruir a tua casa, o teu lar. Sabe aonde você precisa estar? Não focado no que a comadre vai falar, no que o compadre vai falar, no que o vizinho vai falar, porque bem, no que o amigo vai falar. Deixa eu perguntar uma coisa para você: a sua comadre, o seu amigo, o seu vizinho, o seu melhor amigo, pagou alguma conta para você até hoje? Não dá ouvido àqueles que dizem que não tem mais jeito. Só não tem mais jeito quando não há mais fôlego de vida. Só não tem mais jeito quando está morto, quando é levado para o cemitério, já morreu. Mas enquanto tem fôlego de vida, todos podem dizer que não há mais jeito. Mas há um Deus cuja presença nós estamos, que Ele quer reconstruir a tua família. Pode ser bêbado, pode ser prostituto, pode ser ladrão, pode ser bandido, pode ser o que for. O meu Jesus, esse que eu estou pregando nessa noite, Ele veio para o ladrão, para o bandido, para o prostituto. Ele veio para aquele que não presta diante da sociedade. Sabe para quem que Ele veio? Para os doentes. Eu ergo a minha mão para cima, eu digo: obrigado, Jesus, porque um dia eu era doente, eu era sem Jesus, e o homem sem Jesus é pobre, cego, nu, desgraçado e miserável. Mas aprove a Ele ir até a cruz do Calvário, e lá Ele pagou os meus pecados e os teus pecados. Se tem alguém nessa noite que concorda comigo e tem gratidão a esse Jesus que eu estou falando, levante a sua mão para cima e fica um minuto em silêncio adorando a Ele. Trabalha para aquele que nele espera. Pastor, é verdade, sim. Isaías disse: o meu Senhor trabalha para aquele que nele espera. Não tem mais solução nenhuma para a tua família, para o teu lar, para a tua casa. Mas se tu espera no Senhor, Ele está trabalhando. Porque a última sentença quem dá é Ele. A última palavra quem dá é Ele. E Ele está dizendo nessa noite que os teus não se perderão. Os teus estarão contigo na glória, na eternidade. Depende de Neemias nesta noite. Aleluia. 5 estratégias que o diabo usa para que você não vá adiante.
que você não perdure. A primeira delas, desânimo. Estou meio desanimado, eu acho que não adianta mais. Desanimei do casamento, desanimei dos filhos, do pai, da mãe, do irmão. Desanimei do meu trabalho, não vale mais a pena. Deixa eu falar uma coisa: desânimo é uma das ferramentas de Satanás. Coloca o desânimo na vida da pessoa, ele acha que não tem mais jeito, que não vai mais adiante. É uma estratégia do diabo. Pessoa desanimada, ela está assinando a sua sentença de morte. Olhe para mim, por que você está desanimado? Pastor, porque eu estou derrotado, não sirvo para nada. Não, você é único, você é exclusivo. Deus criou você unicamente. Prova isso, pastor. Quase 7 bilhões de seres humanos sobre a terra, não tem nenhum com a impressão digital igual a tua. É você exclusivo do Senhor. Eu sou exclusivo dele. Não tem ninguém que pode me derrubar. Não tem ninguém que pode te derrubar. Não tem ninguém que pode te pisar, porque há um Deus cuja presença nós estamos, que me criou eu e criou você, e disse: tu é a minha imagem, tu é a minha semelhança. Eu te escolhi para fazer a diferença na face da terra. Faça a diferença. Você nasceu para vencer. O único desanimado é o diabo. Estou meio desanimado. Escutei esses dias uma pessoa com 20 e tantos anos de igreja: estou desanimado, não vou mais à igreja. Que é isso, gente? Ei, você precisa estar no altar de Deus. Levanta a sua cabeça, sacode o pó das tuas sandálias, dá meia volta, pisa na cabeça de Satanás, marcha contra o inferno e declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Determina isso. O desânimo, essa arma do diabo, causa mais problema, mais dificuldade, e você fica desanimado. O povo de Israel, quando foram espiar a terra, voltaram de espiar a terra, viram uma terra prometida que emanava leite e mel. Mas 10 dos homens que foram espiar a terra, ela está lá em Números, os 10 que voltaram estavam o quê? Desanimados. Desânimo fez com que eles continuassem no mesmo estágio que se encontrava. Não ficaram nada mais, nada menos do que 40 anos andando em círculo. Andando em círculo. Estamos desanimados. Tem pessoas que gostam de colecionar derrota, miséria, fracasso. Eu estou desanimado, meu Deus. Vive numa murmuração desgraçada. Deus está dizendo para você nessa noite: não importa se as portas estão queimadas a fogo, não importa se os muros estão caídos, o que importa é você se levantar e começar a reconstruir, porque Deus é contigo. Segundo passo, o medo. Eles tentaram amedrontar quem? Neemias. Não adianta lutar, Neemias. O medo é inimigo. Quando Pedro estava no barco e de longe, juntamente com os discípulos, ele avistou quem? Jesus. Jesus andando por cima das águas. Esse Jesus é maravilhoso. Andava por cima das águas. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vem ter comigo. E Pedro sai do barco e começa a andar por cima das águas. Alguém vai dizer: mas ele afundou. Mas foi o único que andou por cima das águas. Mais ninguém. Ele estava andando por cima das águas. E quando Pedro olha para aquelas águas e deixa o medo entrar, o que aconteceu? Afundou. O medo, a incerteza, a insegurança. Ou nós cremos num Deus que soluciona todas as coisas, ou não cremos. Porque o nosso Deus não é um Deus de meio termo. Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus de coisas grandes. Ele é um Deus que entra onde a medicina não entra. Ele é um Deus que entra aonde o homem não consegue entrar. Ele é um Deus que entra entre a medula e os ossos, entre a alma e o espírito.
Espírito. Ele é um Deus que entra no consciente, no subconsciente e no intelecto do ser humano e coloca da sua paz, da sua alegria. E nessa noite Ele está colocando da sua paz, da sua alegria, do seu regozijo. Ele está colocando algo nessa noite na vida de alguém. Se tem alguém que quer receber, toma posse, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A paz que Ele dá, o mundo não pode vos dar. Ele está dando algo para mim e para você nessa noite, e está reconstruindo os muros da nossa família. O terceiro passo, já vou finalizar: divisão de grupos. Grupos divididos. Isso estava acontecendo em Jerusalém. Grupo dividido na nossa casa. Há uma contenda, há uma divergência de ideia, e a pessoa fica 3, 4, 5, 8 dias sem conversar com o esposo, com a esposa, o pai com o filho. Existem divergências de ideia, mas não podemos deixar o sol se opor sem haver o conserto, a conversa, porque Deus se agrada daqueles que assim o fazem. Não falou comigo, também não falo, e caí miserável. Tem problema, eu me mando. Todos nós temos livre-arbítrio. Todos nós escolhemos a semente que queremos semear. Nós escolhemos por aquilo que semeamos, por aquilo que plantamos. Divisão entre pai e filho, casamento. Divisão, igreja. Não gosto disso, não gosto daquilo. Isso é uma arma do diabo para colocar. E o quarto, precisamos ter consenso para saber quem colocamos dentro da nossa casa. Consenso para saber quem senta na tua mesa, quem come contigo, quem banqueteia contigo. Consciência para saber com quem tu está fazendo aliança. Há muitas pessoas que fazem aliança e essas alianças não chegam a lugar nenhum, elas são quebradas. Porque a única aliança que perdura não é a aliança com o pastor que vos fala, não é a aliança com a placa da igreja, não é aliança com religião. A única aliança que o homem precisa fazer é com o altar de Deus, porque o altar de Deus representa o próprio Deus. Quando tu faz aliança com Deus, Ele não te deixa, Ele não te abandona, você não fica sozinho, você não está abandonado. Quando você faz aliança com Ele, Ele está junto contigo, porque se tem alguém que cumpre com as suas alianças, é esse que eu estou falando. Quem é Ele? Jesus Cristo de Nazaré fez uma aliança em meu favor e teu favor na cruz do Calvário. Ele cumpriu a parte dele, e eu e você muitas vezes não cumprimos a nossa. Cuida com quem você faz aliança. Ló foi para Sodoma e Gomorra, e lá tinha uma aliança com aquele povo. O anjo do Senhor, o profeta veio e disse: Ló, sai daqui, porque esse negócio vai pegar fogo, vai queimar tudo, não vai sobrar nada. Mas não deu ouvido à palavra que veio do Senhor, porque quem tem aliança com as coisas do mundo não consegue dar ouvido à palavra de Deus. Veio os anjos e disse: sai daqui. Ele pega a sua esposa, a sua família e começa a sair. E quando está chegando fora, Patrick, do outro lado, a Bíblia diz que ela tinha aliança. Aliança mal feita muitas vezes leva você à morte, à destruição, à perca do casamento, à perca do filho, à perca do marido, à perca da esposa, e no final perde a salvação, perde a alma e perde tudo. A aliança era mal feita, e ela olhou para trás, porque tinha aliança, e a Bíblia diz que morreu ali convertida numa estátua de sal. Cuide das tuas alianças. Agora, quando tu faz aliança com o altar, aliança com Jesus de Nazaré,
Alavassui Kemenei. Quando tu faz aliança com Ele, Ele está te segurando pela mão. Não bastava isso, tem os seus anjos ao nosso redor. A Bíblia diz que os anjos estão nos cercando, nos guardando. Não bastava isso, Ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, o Ajudador, aquele que está conosco 24 horas por dia. Eu sinto a presença dEle nessa noite. Eu sinto a glória, a unção dEle nesta noite. Porque tem famílias que aqui estão, e você precisa tomar uma atitude e começar a reconstruir. Jesus está dizendo, o Espírito de Deus manda te dizer: reconstrói, reconstrói, reconstrói. A palavra que eu ouço dos céus nesse momento está dizendo: reconstrói, vai adiante, não para, não temas, siga firme, determinado, porque eu sou contigo. Aleluia. Finalizamos a quinta situação, que é uma estratégia do diabo: calúnia. Essa é complicada. Quando você se levanta em prol de alguém, você é caluniado, você é difamado. E aí tem muitas pessoas: não vou mais adiante porque eu sou caluniado, difamado. Olhe para mim agora. Sabe por que tu é caluniado e difamado? Porque o inferno não está gostando quando você está ganhando alma para Cristo. Ganhar alma para Jesus é muito bom, mas ganhar a tua família, o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu filho, aqueles que têm o mesmo sangue do que o seu, é maravilhoso. Aí o inferno se levanta com calúnia, com difamação, mas fica firme. Paulo foi caluniado, Pedro foi caluniado, Jesus foi caluniado. Quem somos eu e você que não vamos ser? É a palavra se cumprindo, é a Bíblia se cumprindo. Não importa o tamanho da calúnia, fica determinado. Não resolva a calúnia você. Traz a calúnia aonde? No tribunal. O tribunal que eu vos falo nesta noite não é aquele que tem do lado da rua, no fórum. É o tribunal de Cristo. Não tem nada maior que o tribunal chamado altar. A Bíblia diz que Ana e Penina, já estou finalizando, estavam vivendo dias difíceis. Ana estéril, Penina tinha filhos e caluniava, humilhava Ana. Desesperada, não havia o que se fazer. Ana fica quieta, pega a calúnia e coloca dentro do seu peito e sobe até o lugar alto, no altar, no tribunal de Deus, na presença de Deus. Na presença de Deus tem graça, na presença de Deus tem glória, na presença de Deus tem unção, na presença de Deus tem libertação, na presença de Deus tem paz de espírito, na presença de Deus tem alegria do céu, na presença de Deus tem um tempo novo, na presença de Deus tem batismo com o Espírito Santo, na presença de Deus tem milagre. Ela chega diante do altar e coloca diante de Deus, e sai daquele tribunal, sai daquele altar carregando a vitória. O que é isso, pastor? Deixa eu traduzir. Se eu sou você nessa noite, coloca a minha mão no coração, fecha teus olhos, porque o tribunal de Deus, ao altar do Senhor, está nessa noite fumegando. Não tem nada maior do que o altar. A Bíblia diz em Isaías que o profeta, o homem, ou seja, o anjo do Senhor, tirava debaixo do altar brasas vivas como atenais. Brasa simboliza fogo, brasa simboliza glória, brasa simboliza unção, simboliza poder, e extraviava ao meio do povo. Disse Isaías: essas brasas do altar é a presença de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus está em favor da tua família, da tua casa, do teu lar, dos teus filhos, do teu casamento. Eu não sei qual é o problema que tu vive, eu
não sei qual é a dificuldade que tu vive, mas eu sei nessa noite, o Deus que eu estou falando, o Cristo que eu estou falando, Ele está mudando a história de alguém nessa noite. O teu filho está sendo nessa noite tocado, o teu marido, a tua esposa, começa a receber agora da presença dEle, porque você está aqui como Neemias, reconstruindo os muros. Eu vejo os muros serem reconstruídos, as portas serem colocadas no devido lugar, porque o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, está te abençoando nessa noite. Uma coisa eu sei, Deus é comigo, nele eu posso crer que tudo é possível. Vou continuar, algo bom está surgindo. Levanta as mãos e declare: haja o que houver. Deus é comigo, nele eu posso crer que tudo é possível. Eu vou continuar, algo bom está surgindo. Nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua igreja. Cada um que está representando a sua família, o seu lar, os seus filhos. Cada um que está aqui, Pai, que está como Neemias nessa noite. O Senhor chamou para reconstruir. O Senhor chamou para começar um novo tempo, para fazer uma nova história, porque o Senhor preza pela família, o Senhor preza pelo casamento, pelos filhos, pelo lar. Aqui tem pessoas nesse momento, mães que choram, mães que estão aflitas, tem pais nesse momento com o coração apertado, porque não sabe aonde o filho se encontra. Mas nessa noite, Espírito de Deus, visita esses corações agora. A mesma unção que está sobre a minha vida começa a descer agora, e começa a invadir os corações, as almas nessa noite. Vem, poderoso de Israel, a paz que fala contigo, a mãe que fala contigo, isso, fala com ele. Apresente a tua família, se coloca na brecha. A Bíblia diz que Neemias orou e jejuou. Deus está ouvindo a tua oração nessa noite. Deus está atento ao teu jejum, Deus está atento à tua oração, porque a reconstrução depende de você. Deus não chamou outro, chamou eu e você nessa noite. Declara nesse momento: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Determina a vitória na tua casa. Tu está aqui, pai e mãe, como profeta. Tu está aqui como sacerdote da tua casa. Determina nessa noite. Não tem mais para invejoso, não tem mais para Sambalate, para Tobias, para Gesem. Aquilo que tem é a vitória do Senhor na tua vida, na tua casa. Receba nessa noite a vitória de Deus. Receba a tua família de braços abertos. Abrace a tua família. Declara nessa noite que você e a tua casa serve ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Solta a voz, vai. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Receba essa palavra, guarde ela no seu coração. Não aceite a derrota. Determina que você é vencedor. Se coloque na brecha como Neemias, e você verá a vitória da tua casa, da tua família e do teu lar. Não basta só vitória terrena, mas não tem nada maior do que salvação eterna, do que partir em Cristo, do que estar na mansão celestiais em Cristo Jesus. Amém. Não aceite a derrota, não aceite o fracasso.
determina: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua família. É isso que a palavra de Deus fala. E a tua família é base, é bênção de Deus. Então lute pelo seu casamento, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu pai, lute pelos seus filhos, porque não tem nada maior do que a família. Estamos chegando aos momentos finais do programa e eu gostaria de orar e abençoar a sua vida no nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade. Obrigado por essa instituição família, meu Pai, a maior de todas. Obrigado, ó Deus, pela vida, pelo ar que respiramos, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa, meu Deus, agora este povo, Pai, aonde chega a minha voz, abençoa esta mãe, este pai, este filho, esta família, que esta família seja protegida pelo Senhor, meu Pai. Meu Deus, arranca toda a tristeza, o sofrimento que está dentro deste lar, desta casa, e que uma paz, meu Deus, de espírito, Pai, permaneça sobre a vida dessas pessoas, aonde a alegria do Senhor, Pai, que é a nossa força, meu Deus, esteja em cada coração. Eu determino, meu Deus, a grande vitória, porque abençoando o Senhor, quem vai impedir a tua palavra? Então vem o encontro de cada telespectador agora. Receba, meu amigo, a bênção do Senhor, receba a paz de espírito, receba o sono do justo, e que esta semana que está se iniciando seja uma semana de vitória e de bênção para a tua vida. Eu estou abençoando a todos com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Creia no milagre da tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até amanhã, 11h45, em mais um programa Palavra de Fé. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Lavacar Vanderlei, lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na BR-180 em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro. Lavacar Vanderlei, aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Shoppingzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. Conforto e beleza para a sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente. Minha família no altar de Deus. Durante 9 semanas, estaremos nesta novena de fé, entregando nossas famílias nas mãos do Altíssimo. Em tempos que o amor tem se esfriado, separações e desavenças familiares aumentando de maneira elevada, vícios que dominam vários lares, trazendo a estes desrespeito, mágoas e, em muitos casos, destruição total. Entendemos perante tudo isso que precisamos lutar pela nossa família, para que o Senhor proteja nossa casa ou traga a ela a restauração necessária. Para isso, nesta corrente, você receberá uma pasta, onde irá escrever o nome de seus familiares para trazer e apresentar nessas 9 semanas. Você também trará uma foto de seus familiares que ficará no altar, no mural da família, durante a toda a novena.
sendo alvo de inúmeras orações para que a bênção maior do Senhor alcance a sua casa. Por isso, se você deseja que a sua casa sirva ao Senhor e que haja salvação na sua família, como diz a palavra de Deus, participe da novena Minha Família no Altar de Deus, na Igreja Luz do Mundo.